Bom dia a todos, que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e também muito entendimento. Hoje, palestrante da casa, com a gente, Marili Lopes, e aqui nossa vizinha, né, de Conérica. Tá pertinho. Ainda vem acompanhada do esposo, né, usando sua mediunidade, né, que nem o esposo de palestrante é tudo médium de transporte, né. Mas bom ter vocês aqui, que Jesus possa te envolver em muita luz, para que você possa desenvolver esse tema maravilhoso que é o amor, né? Falar do amor é a mesma coisa, falar de Jesus, falar de amor é o mesmo caminho. Mas antes disso, nós vamos para a nossa leitura inicial e depois a nossa oração. Bom trabalhar, Rodrigo? Você faz a oração, eu faço a leitura? Então tá bom. Você quer ler hoje? Eu deixo a opção para você. Eu vim preparado aqui, ó, com meu binóculo. Faço oração para o Senhor. Então tá bom. Engraçado, né? Depois de um dia, a gente acorda de manhã, vai ler alguma coisa e fala assim, opa, tem alguma coisa diferente. Vamos lá, então. Lição de número 78, segundo a carne. Por que, se viverdes segundo a carne, morrereis? Paulo, carta aos Romanos 8:13. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores e a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho, destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da aparição que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor, benfeitora e conservadora do mundo, é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém. E, quando ajuda, exige do beneficiado a subvergência do escravo. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração, por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E, se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão o sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Essa é forte. Por favor, Rodrigo. Vamos fechar os olhos. Respirar fundo.
entrar em sintonia com o Mestre Jesus, nesta manhã de domingo, esvaziando o nosso coração de qualquer pensamento contrário à ordem maior do nosso Mestre. Porque viemos aqui hoje com um propósito de alinhar a nossa atmosfera com a harmonia, com a paz, com o amor, com a luz, com a lógica do Senhor. Agradecemos essa casa maravilhosa que nos abriga sem nada pedir, organiza essa palestra, abriga os voluntariados, está sempre de porta aberta para receber-nos em conflito, receber-nos fora de sintonia. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de encontrar em Ti o agasalho, o aconchego e o amor que tanto precisamos. Abençoa a palestrante do dia, para que ela ministre a sua palestra com todo o seu amor e carinho, e que nós saibamos colher os frutos dessa sábia palavra que, através dos voluntários, o Senhor expressa com toda a sabedoria secular. Nos fortifica para que nós saiamos daqui mais fortes, mais unidos, e nos dê força, Senhor, para lembrar dessas palavras até o nosso próximo encontro aqui no domingo. Se pudermos, venhamos sempre aqui, mas quando não podemos, vamos praticar o exercício lá fora, e com os nossos irmãos, com nossas famílias, com os nossos amigos. Mais uma vez, Senhor, agradeço a semana que se inicia, nos dê paz, nos dê saúde, que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Cheguei aqui sem máscara, a Lucy me deu essa de coraçãozinho. Você vai falar de amor hoje? Vou falar de amor, ela me deu uma máscara de coraçãozinho. Gente, realmente, eu me sinto de casa. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu sei que está meio friozinho aqui hoje, mas o Wilson já está controlando, colocou o aquecimento, que estava desligado. E que a espiritualidade amiga, que Jesus nos inspire, né? Principalmente nesse mês de dezembro, que a gente fala tanto de Jesus, que a gente lembra mais dele, deveria ser o ano todo, né? Mas dezembro tem essa data especial para a gente, né? Bom dia também para quem está em casa. E nós vamos começar falando de Augusto e Tiago. Augusto e Tiago, eles cresceram juntos, na mesma vizinhança, foram para a mesma escola, e eles ali cresceram naquela cidadezinha pequena, e o sonho dos dois, né, que eram amiguinhos e cresceram ali juntos, era trabalhar numa montadora de carros que existia na cidade deles. Esse era o sonho das crianças ali, porque era um trabalho bom, ainda mais menino com carro, né? Os dois com aquela vontade, então, de ter aquele trabalho, de estar ali na cidade mesmo, e assim cresceram, mais ou menos na mesma época, os dois casaram, né? E tiveram filhos, e ali viveram. Mas Augusto, já agora casado com filhos, quando ele acordava pela manhã, ele já acordava reclamando no dia de trabalho, do trabalho cansativo, mais um dia, vou ter que fazer tudo isso de novo, eu fico tão cansado. Passava o dia reclamando daquele trabalho, que ele já não aguentava mais, e ele chegava em casa e não conseguia, né, dar atenção para a esposa, para os filhos, porque chegavam os filhos querendo brincar, conversar, e Augusto dizia, estou muito cansado, deixa eu só tomar um banho, descansar, assistir televisão, e ele não conseguia aproveitar a vida. Tiago, seu amigo, também já casado com os filhos, tinha uma atitude diferente. Tiago amanhecia já com aquela vontade, aquela disposição de trabalhar, agradecido a Deus por tudo que tinha, pelo trabalho que tinha,
ia para o trabalho muito feliz, porque esse era o plano da vida dele, né? Ele tinha aquele trabalho que ele tinha que se dedicar. Claro que às vezes era cansativo, mas que bênção ter um trabalho. E voltar do trabalho e ter uma família em casa. Quando ele chegava, ele queria saber o que aconteceu no dia da família, né? Da esposa, dos filhos. E ele ia lá de fora brincar de bola com os filhos. E Tiago, então, tinha essa atitude com a vida. E aí a gente pergunta, qual é a diferença entre esses dois amigos? Qual é a diferença entre Augusto e Tiago? Tiago levava a vida dele com amor. Ele colocou o amor na vida dele. Onde Augusto só reclamava, Tiago conseguia valorizar, ter esse amor pela família, pelo trabalho, pela vida, esse agradecimento. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Hoje é o nosso tema. Quando a gente faz, né, tudo com amor, leva a nossa vida com amor, faz uma diferença imensa. E nós vamos pegar esse texto com amor, está no livro Vinha de Luz, né, uma mensagem de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E Emmanuel vai nos dizer: a disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Que profundo que Emmanuel vem nos dizer, né? Então, nós precisamos de disciplina e educação, nós precisamos de escola e cultura, de esforço e obra, que era o que esses dois estavam fazendo o tempo todo, né, da nossa historinha. Essas são as flores e os frutos, é o que vem. Mas na raiz dessa árvore da vida está o amor. E nós sabemos que na raiz de uma árvore é que está ali toda a seiva, toda a vida. Se essa raiz estiver doente, a gente sabe que toda a árvore vai estar doente, né? Então, o amor é essa raiz da nossa vida. Mas como amaremos no serviço diário? Como manter esse amor como Tiago, né? Parece assim, não, mas Tiago, como que vai chegar em casa e estar feliz ainda depois do dia de trabalho? Como que a gente vai fazer isso, manter no nosso dia a dia esse amor? E Emmanuel vai nos dizer, renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Quando nós começamos a fazer esse movimento, nessa busca, como nós estamos fazendo aqui, de Deus, de Jesus, dessa espiritualidade, e realmente compreender os semelhantes, saber viver com o outro, nós conseguimos fazer isso bem melhor. Jesus vai dizer, né, em Mateus, no capítulo 22, no versículo de 35 a 40, tem, né, aquela historinha que um fariseu vai e pergunta, né, o fariseu era aquele que estudava a lei mosaica, e pergunta a Jesus qual era o maior mandamento, e Jesus vai dizer, né, ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o mandamento maior, faça isso. E junto com esse tem um segundo, que é semelhante a esse, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Se você fizer isso, todas as leis, todo o mandamento estão contidos nesses dois mandamentos, né? E nós falamos muito isso na doutrina espírita, e se amar a Deus, então, acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Mas fica difícil nós fazermos esse movimento de amar a Deus, esse ser. Joana de Ângeles vai nos falar isso nesse livrinho que nós trouxemos também, que vamos estar usando bastante hoje, que chama Amor, Imbatível Amor. E ela vai estar falando exatamente, nós não conseguimos ainda amar a Deus acima de todas as coisas. Então, ela nos propõe a fazermos esse movimento ao contrário, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por que nós não começamos, então, de nós mesmos? Vamos nos amar, buscamos esse amor, começamos a nos conhecer, a nos amarmos, a entender quem somos. E aí começamos a amar o próximo. E quando já estivermos nos amando o próximo, nós vamos entender que, acima de tudo, tem que ter esse ser supremo, esse Deus que criou tudo isso, que nos proporciona esse amor. E aí nós vamos ter essa compreensão maior. Não é aqui que passa, é aqui. Temos 2 computadores aqui para passar. Vamos falar um pouquinho da nossa vida, né?
o importante da vida, né, não é o seu tempo de duração. Muitas vezes nós achamos quanto tempo que eu vou viver, não é o tempo de duração, mas a forma como a vida é vivida, né, experienciada, arquivada em cada etapa. Vocês pararam para pensar na vida como uma viagem de trem? Vamos pensar nisso. Então, o dia do embarque é o dia do nosso nascimento. Essa viagem de trem vai ser uma viagem só de ida, tá? Então, pensa a gente nesse trem. Nós embarcamos nesse trem no dia do nosso nascimento, é a nossa viagem começa. Então, estamos viajando. Nessa viagem de trem, nós vamos ter pessoas que vão estar com a gente, né? Quem são essas pessoas? No começo, nós temos os nossos pais, já estão ali naquele vagão junto, né? Muitas pessoas vão falar, mas eu não tive os dois, eu não tive o pai e a mãe. Alguém nós vamos ter que ter quando nascemos, né? Por mais que a pessoa foi criada, pai, a mãe, tem que ter uma avó, um tio, alguém que criou, porque sozinhos nós não vamos nos criar. Então, nascemos, temos alguém. Com o passar da viagem, vai acrescentando, nós vamos tendo mais gente, mais pessoas vão se juntando a nós no nosso vagão da vida. Já pensaram nisso? Então, são os nossos irmãos, os nossos familiares, nossos amigos. Nós vamos, então, colocando essas pessoas no nosso vagão. De vez em quando, algumas pessoas vão desembarcar dessa viagem de trem, né? Então, o nosso desembarque, o desembarque das pessoas seria esse momento da morte. Vamos pensar nisso. Então, tem os embarques e os desembarques nessa vida, nessa viagem de trem. Então, vamos lá, estamos na viagem, chega a gente. Mas, de vez em quando, algumas pessoas mudam de vagão. Elas não desembarcaram, elas mudam de vagão. Por exemplo, nós, quando viemos para cá, nós saímos lá do Brasil, deixamos todas as pessoas que amamos, né? Trouxemos alguns, mas alguns ficaram, né? Então, vamos pensar nisso, mudamos de vagão. De vez em quando a gente pode até ir visitar aí em outro vagão, voltar, mas na verdade a gente fica no nosso vagãozinho, né? Por exemplo, quando a gente está realmente, né, como vocês falando, né? Ah, você está em casa, você já é de casa. Eu me sinto nesse vagão aqui, né? Nós somos de casa. Então é isso. Mas daqui a pouco cada um vai para um lugar e a gente acaba trocando de vagão. Nada impede que a gente se visite, né? Em certo momento, nós vamos ter que desembarcar. E todo mundo sabe disso, né? A gente acha, eu vou viver, vamos colocar que a gente vai viver 100 anos, mas vai chegar, 100 anos chega também, né? Então, o importante dessa viagem não é o tempo dessa viagem, é o que eu estou fazendo, como que eu estou aproveitando, os amores que eu conquisto, essas pessoas que passam pelas nossas vidas e fazem a diferença na nossa vida. Isso que nós temos que valorizar. Porque na história inicial, né, já pensou quando Augusto, né, que chega ali cansado e não consegue dar atenção para a família dele, ou no trabalho dele, se ele perde, se esses familiares desembarcam ali do trem dele, como que ele vai sentir? Aí ele vai sentir falta, aí ele vai ficar triste. Mas enquanto nós temos, às vezes nós não valorizamos o trabalho que temos, né? Nós temos um trabalho e às vezes reclamamos porque não queremos ir. Mas já pensou se nós formos perder esse trabalho? E aí? Aí a gente começa a sentir, puxa, eu tinha um trabalho, eu gostava do trabalho. E a gente mais ou menos faz isso. Então, nessa viagem, nessa vida, não é o tempo de duração que o trabalho dura, ou né, que os filhos estão conosco, os pais estão conosco, mas como nós aproveitamos isso, como nós conseguimos fazer isso. Os sofrimentos, né, vivenciados, vai estar tudo ali, né, na nossa vida. Os sorrisos externados, nós também vamos ter sorrisos, né? Os conhecimentos adquiridos, os recursos utilizados. Quantos recursos nós utilizamos, né? São todos um cabedal que não pode ser comparado ou permutado pelas interrogações daquilo que ainda não foi conseguido. Tudo que nós já vivenciamos e estamos vivendo no nosso momento, na nossa vida, a gente não pode ficar, mas quando? Quantas pessoas a gente conhece que fazem isso, né? Quando eu comprar uma casa, quando eu trocar de trabalho, quando eu fizer isso, aí eu vou ser feliz, aí eu vou começar a fazer. Não, por enquanto eu tenho que investir, eu tenho que trabalhar nisso, porque eu estou
Tudo bem a gente buscar um sonho, mas a gente precisa aproveitar esse momento de agora, né? É esse momento que vai fazer diferença, é o que eu estou fazendo agora, o amor que eu estou acrescentando agora na minha vida é que vai fazer diferença. Então, não adianta a gente querer trocar o que está vivendo pelo que vai vir a ser, o que às vezes nem vai acontecer, né? Desse lado. Não há por que se temer o envelhecimento, invejar a juventude, lamentar o tempo. Esse comportamento viceja, que quer dizer, né, desenvolve com força nos indivíduos imaturos. Já não tem por que a gente falar, mas estou envelhecendo, né? É tão gostoso, eu fico vendo, a minha filha está com 22 anos, e é tão gostoso a gente falar assim, uau, né? Minha filha já está com 22 anos, o meu filho passou, agora está com 14 anos, já me passou, está mais alto do que eu. Aí você fala assim, nossa, eu não tenho um bebezinho mais, né? Mas dá uma gratidão. E é isso, né? Mas minha filha está com 22 anos, olha como que eu estou envelhecendo. Não, a gente não pode pensar dessa maneira, são as conquistas, né? A gente poder ver o filho crescendo, ter esse momento, saber não. E ainda mais que nós, na doutrina espírita, sabemos que vamos ter 18 anos de novo, então não precisa nenhuma preocupação. Né? Mas às vezes a gente se preocupa muito com isso, eu estou envelhecendo, como que vai ser a vida? Nós precisamos aproveitar cada etapa, né? Sem lamentar o tempo que passou, aproveitar o agora. A conquista do amor é resultado de processos emocionais amadurecidos, vivenciados pela conquista do si. Coloquei essa fotozinha aí das crianças brincando, né? Em que tempo da nossa vida a gente perde essa espontaneidade das crianças, né? A criança quer brincar, a criança é leve, a criança sorri, né? E assim, não tem aquela coisa de cansaço, a gente tem que obrigar a criança, vai dormir, né? Vai dormir, menino, porque tá na hora. Porque a criança tem isso de leve, e a gente mais ou menos vai perdendo isso com o tempo. Mas essa espontaneidade, né? Esse processo vai nos auxiliar nessa conquista do amor, de sermos mais leves, de sorrirmos mais, de valorizarmos quem está perto, né? Essas pessoas que convivem conosco. Em alguns momentos nós vamos perguntar, mas para que viver? Para que nós vivemos? Né? Será que tem esse pensamento? Por que lutar? Por que eu luto, Senhor? Aí a gente vê as notícias, meu Deus, mas quando eu falo, já vem outra variante, o que eu estou fazendo? Para que essa luta em toda? Né? Como desenvolver essa capacidade de perseverar até alcançar a meta? Como que nós fazemos isso? E a Joana de Ângeles vai nos dizer, né? Vive-se. E isso é incontestável. Não adianta a gente brigar com Deus que a gente está vivendo. Ponto, a gente está vivendo, né? Negar significa anular, se anestesiar a capacidade de pensar, né? Então, nós não podemos negar que nós estamos vivendo. A gente vai o quê? Sentar, parar e falar, não vou pensar mais, não vou me mover. E tem gente que tenta fazer isso e parece que a vida vem e fala, não, levanta daí, né? Aí acontece alguma coisa para a gente se movimentar. E hoje eu trouxe aqui para a gente falar a história desse homem, que é o meu mais novo amigo. Eu quero dividir com vocês meu mais novo amigo, que chama Eddie Jacob. Não sei se tem esse livro em português, chama-se The Happiest Man on Earth, mas chama O Homem Mais Feliz na Terra, né? E ele conta, então, a história dele. Eu fiquei encantada com essa história. Na hora que eu vi que eu ia fazer essa palestra sobre amor, eu falei, eu tenho que colocar o Hélio, eu tenho que colocar meu novo amigo, eu tenho que dividir ele com as pessoas. Então, realmente é lindo. Ele é um sobrevivente, né, de Auschwitz, né? Ele fala Auschwitz aqui, o Auschwitz, que eu acho que a gente fala em português, né? Que é aquele campo de concentração na Segunda Guerra. E eu quero dividir com vocês, então, o meu amigo, porque ele começa falando, nos chamando de amigos, né? Se você está lendo o meu livro, e se você quer ser meu amigo, você pode ser meu amigo, né? Se você quiser, eu sou seu amigo, então. E é muito gostoso ver a história desse homem. O livro foi lançado ano passado, em 2020, quando ele completou 100 anos. 100 anos, e a pessoa dizendo que é o homem mais feliz da Terra, tendo passado por um campo de concentração. Então, contando um pouquinho da história aqui de Eri, ele vai nos dizer que nasceu na Alemanha. O pai dele era polonês
e mudou, né, para a Alemanha, se encantou com a Alemanha, casou com a mãe dele, e eles eram judeus, mas a mãe dele até buscava mais o judaísmo, mas o pai dele não, e eles até faziam algumas coisas do judaísmo por causa da mãe dele, mas eles não seguiam assim. De qualquer modo, quando Hitler chegou no poder, né, que a gente já pensa no Hitler na Segunda Guerra, mas lá na Alemanha ainda foi antes, já começa a perseguição aos judeus. E o pai de Eri valorizava muito o trabalho, a educação, queria que ele estudasse, ele tinha uma irmã também, desculpa, e ele, então, valorizava muito essa parte da educação. Quando ele estava para ir para a faculdade, foi quando Hitler estava no poder, e disse que eles não podiam, judeu não podia mais estudar, não podia ir para a faculdade. Então, o pai dele disse, você vai, meu filho, aquele sonho, né? Imagina, você vai. O pai dele consegue documentos falsos para ele ir, para ele estudar, mas ele não podia voltar em casa, porque senão as pessoas iam fazer conexão, né? Ele está com documento falso, então tinha que tomar todo cuidado. O tempo da faculdade ele teve que viver isolado mesmo dos pais, e aí as coisas foram piorando, piorando. E depois que ele já termina a faculdade, o pai dele sempre falando, meu filho, se você trabalhar, se você se esforçar, aonde quer que você esteja, você vive bem. Então, esse pai fez toda uma diferença para ele, né? E aí, quando ele tem um dia que ele não aguenta mais, já se formou e quer voltar para casa, e a família foi pega, foi presa, porque eles já começavam isso antes da guerra, né? Já começam a colocar eles para outros lugares. Então, ele acaba sendo levado, ele acaba indo visitar, e os pais foram presos, e ele acaba sendo preso também. Então, começa a acontecer, e isso ainda não começou a guerra. Depois eles conseguem sair desse lugar, começa esse sofrimento, que eu não quero colocar muito sofrimento que foi ele passou, né, quando chegou na guerra, ele vê os pais sendo, né, levados ali, porque ele era mais forte, né, trabalhador, se separava nos campos de concentração, aqueles que iriam já para morrer mesmo, que no caso os pais dele, e ele e a irmã dele foram para trabalhar, os trabalhos são horríveis, mas ele no livro, ele não começa a contar, claro que é um sofrimento, mas ele não conta assim, peraí que eu vou ficar aqui passando sofrimento, sabe? Ele conta o que aconteceu de uma forma rápida, simples, mas ele fala muito dessa vontade de trabalhar, dessa necessidade de estar fazendo as coisas. Até dentro do campo de concentração, tem um momento que eles estão trabalhando num lugar lá que é de carvão, e as pessoas ali, os prisioneiros, né, sofrendo todos aqueles maltratos. Tem uma hora que eles tinham que encher não sei quantos carrinhos de carvão por dia, né, era a cota deles, porque senão tinha castigo. E alguns dos prisioneiros não enchiam, ficavam parados. E depois pegavam o carrinho de quem encheu, e pegava, e levava. Você vê, você fala assim, não, até dentro dos prisioneiros, entre eles, a pessoa que era para ser solidária, um ajudando a outra, não. Então, um dia ele ainda vai reclamar que isso está acontecendo, e ele acaba sendo ali castigado porque está reclamando. Era uma coisa horrível, mas ele sempre com aquela boa disposição, lembrando do pai dele que tem que trabalhar, tem que trabalhar. E acaba a guerra, né? Não, ainda tem um momento, antes de acabar a guerra, gente, que ele consegue sair, ele consegue fugir. Que uma pessoa que leva lá um alimento consegue ajudar, fala, você entra nesse coisa que era uma coisa de, acho que de leite, você entra e você sai. Ele consegue fugir. Mas olha que interessante, fugir para onde? Não tinha lugar para ir. Não tinha. Ele teve que voltar para dentro. Quando ele fala, eu voltei para o campo de concentração, eu falei, não é possível, né? Ele tem que voltar. E como ele fazia essas coisas, esse trabalho em outros lugares, eles não reparam que saiu, né? Pensa, gente, era uma coisa assim que não dá para imaginar. E esse é o homem mais feliz da Terra, né? E aí, depois que acaba a guerra, né? A gente não imagina como é isso, né? O que acontece? O que a gente está falando, acaba a guerra, pronto, né? Não, demora, né? Os alemães tentam tirar para esconder, porque é interessante. Durante a guerra, logo no começo, ninguém sabia que isso estava acontecendo. As pessoas sabiam que tinham campos de concentração de trabalhos forçados, né, que eles estavam prendendo pessoas, mas que estavam lá se matando as pessoas, essas torturas ninguém sabia, porque até dentro da guerra se tem códigos, né? Então quando termina eles mandam meio que tentam esconder aquilo, tiram aquelas pessoas que estão dali, né, para as pessoas não verem que aquilo estava acontecendo, mas de qualquer forma, quando ele consegue sair do campo de concentração, imagina os traumas, né, a recuperação física também e tudo. Mas e tinham pessoas ajudando, tinham, né?
lugares que falavam, a gente está dando comida, dando roupa, auxiliando as pessoas, né? Ele dizia, não, eu não vou viver de caridade, eu vou trabalhar. Sempre aquela ideia de trabalho, de trabalho. Então, ele já começa a trabalhar, era uma pessoa estudada, então ele vai, e ele acaba conhecendo uma moça, casando, e ele fala que tem pena da moça, porque ele era infeliz, ele não estava bem naquela época. Aí, 1 ano depois do casamento, o primeiro filho nasce. Ele tem 2 filhos. O primeiro filho nasce. Quando o primeiro filho nasce, quando ele pega o filho dele, ele disse que o coração dele, naquele momento, cicatrizou. Naquele momento, ele diz, não, eu não vou mais ficar sofrendo por o que aconteceu, eu vou aproveitar a vida, eu vou ser feliz, né? Não, eu sou muito feliz de ter uma família, eu sou muito feliz. Ele começou a fazer esse movimento do amor. Ele começou a fazer, né, esse trabalho. Ele nunca mais volta para a Alemanha. Quando a guerra termina, ele vai para um outro país e depois que foi... Eu até anotei aqui, ele vai para Bélgica. Ele fica na Bélgica, mas tinha que ficar renovando sempre, 6 meses, a autorização de estar ali. E ele consegue depois uma residência na Austrália, que aí é, né, onde ele mora. Ele já não volta mais para a Alemanha, aquele país que ele gostava, que o pai dele tanto amava, né? E ele vai indo. Então, era isso. Ele vai mostrar para a gente essa felicidade, esse momento que você fala, não, eu não vou ficar mais vivendo daquela tristeza, desse passado, mas eu vou, sim, encontrar um significado para a minha vida, né? Esse amor. E é isso que nós precisamos fazer. Viver da melhor forma possível é o desafio imediato. Nós precisamos viver o melhor agora, mesmo que esteja acontecendo uma coisa terrível na nossa vida, que a gente consiga fazer esse movimento, né? Viver bem, né? Desfrutando dos recursos que a natureza e a inteligência proporcionam para bem viver. Que tem uma grande diferença entre viver bem. Geralmente nós achamos que viver bem é ter, né? Claro, uma casa, estar confortável, ter alimento na mesa, mas bem viver é bem diferente, né? Quando a gente busca esse movimento da vida para nós bem vivermos, esse amor, né? E aí ele vai nos dizer, eu vou continuar colocando ele, né, nos pedacinhos da palestra aqui, ele vai nos dizer, às vezes você tem um trabalho que você não gosta muito, mas tenta fazer o seu melhor. Às vezes tem aquela pessoa no teu trabalho que você não gosta, você vai porque não gosta, ou na casa espírita, em algum lugar, tente fazer o seu melhor, tente, né, amar ali quem está ali. E é esse movimento que nós vamos fazendo. Cada etapa vencida mais capacita o ser para as porvindouras, que lhe cumpre conquistar. Então, quando nós conseguimos vencer uma etapa, nós vamos estar muito mais fortalecidos para a próxima, que vai vir, né? Experimentada uma vitória, surgem motivações especiais para o prosseguimento das lutas que acenam conquistas mais significativas. Então, nós precisamos fazer esse movimento. E o Eri vai falar, né, que depois de muito tempo, agora ele já estava lá perto dos 90 anos, ele às vezes sentia alguma tristeza em pensar, né? Agora ele já tinha filhos, os netos, mas o pai dele morreu quando estava com 52 anos. E ele pensava, olha, como era novo meu pai, né? Porque é mais ou menos assim, quando passa a idade, né? Meu pai morreu tão novo, meus filhos já são mais velhos quando a idade que meu pai tinha quando morreu, né? Mas ainda assim, quando ele via aquela família que ele constituiu, ele falava, não, eu sou feliz sim. E é isso que nós precisamos fazer para modificarmos essas etapas. Todos necessitam de algo para motivar-se, para viver. Nós precisamos dessa motivação. Todo mundo, todo mundo. Um afeto familiar, um ideal em desenvolvimento, o lar, uma atividade dignificadora, o retorno a um serviço interrompido, tornam-se, entre muitos outros, objetivos que dão sentido à vida, favorecendo meios para se lutar. Então, todo mundo precisa de alguma coisa. Estou aqui vendo o que ele precisa. Aí todo mundo agora aqui ficam todos curiosos, né? Tá bom.
Não, é por isso que eu falo, parece que ele tá... Ah, tá vendo? Eu tinha que falar. Melhorou? Técnicos. Viu? Só falando, tô te ouvindo. Eu tô assim me sentindo isolada com esse negócio aqui, ó. Eu tô assim, eu quero fazer isso. Então, nós vamos vendo isso, né? Nós precisamos dessa motivação. E às vezes nós vemos pessoas, e infelizmente está acontecendo. Agora fiquei muda. Não ficou? Tá. Vocês me ouvem com a minha voz, sem microfone, é. Então, nós precisamos disso. O que é essa motivação? Que a motivação de um não é a motivação de outro, né? Às vezes é o que ele está falando ali, um afeto familiar, um ideal de desenvolvimento, né? Um lar, uma atividade no centro, né? Às vezes a gente chega e vê as pessoas correndo, fazendo as coisas, e fala, não tem nada para fazer, já tem tanta gente fazendo, mas sempre tem alguma coisa, né? Que nós podemos fazer, que nós podemos contribuir. E o Eric, o que ele foi fazer? Quando ele já estava aposentado, ele passou a vida toda trabalhando com a esposa. Mas quando ele se aposentou, e ele nunca mais falou tanto da guerra, né, dessa coisa, ele deixou para lá, ele não gostava de falar, mas quando ele estava... Tá ouvindo agora? Não. Também ouvi que agora tem que tirar isso, ó. Vamos tirar isso, que vocês vão me ouvir. Vamos lá, Wilson. E aí, quem está em casa, estamos tendo um probleminha técnico. Pode ser um técnico probleminha. Isso. Eu poderia até tentar falar mais alto, mas não sai. Melhorou. Aqui, ó. Vou colocar o microfone. Pode ser a bateria do telefone. Pode. Melhorou. Uhum. Acho que é a bateria. Então, Eric... Nossa, melhorou. Agora tá até me ouvindo, não precisa nem falar mais tão alto. Então, Eric vai dizer que ele não queria falar sobre isso, mas quando ele já estava, né, com 90 e poucos anos, ele começa a ver a importância de falar. Eu não sei se vocês já viram aqui nos Estados Unidos mesmo, tem um movimento que já se fala que esses campos de concentração não existiram. Que não foi... Acho que, se você perguntar para a população americana, principalmente entre jovens e crianças, se você perguntar o que foi o Auschwitz, eles não sabem. Né? As pessoas... Tem gente que está falando já que foi lenda, que não existia, que não tinham fornos tão possíveis assim de queimar as pessoas. Isso não era verdade. É incrível. Então, ele começou a ver a importância de falar sobre isso. Até então, nem os filhos dele sabiam o que ele tinha passado. E ele, então, começa a ver a importância de falar que isso aconteceu sim. Não é para a gente viver no passado, mas ter um entendimento que isso aconteceu, para isso não se repetir, é importante, né? Então, ele começa a falar. E lá na Austrália, se criou um museu do Holocausto que ele começou a voluntariar. Ele começou em 2012 a se voluntariar até 2020, mas em março de 2020, quando fechou tudo para a pandemia, né, aí fechou o museu também, mas ele ficou durante todo esse tempo indo todas as tardes, se voluntariava para falar dos acontecidos. E aí ele começa a falar mais, né, tanto que ele escreve o livro, e ele começa a falar mais sobre isso para criar um conhecimento para todo mundo de saber, não, isso aconteceu, gente, aconteceu, não vamos, né, repetir essa história. Muitos aposentados e idosos, depressivos diversos, e aqui Joana de Ângeles falando, né, que se neurotizaram, que quer dizer, né, aquela parte neurótica, problemas que afetam, né, o nosso sistema nervoso, que nós estamos vendo acontecer com muita gente, principalmente com a pandemia, muitas pessoas, né? E a gente chama a pessoa, você é neurótico, parece que é uma ofensa da pessoa, né? E claro que as pessoas falam de uma forma ofensiva mesmo, mas isso está acontecendo, essa alteração no nosso sistema nervoso por tudo que está acontecendo. Então, Joana vai dizer, né? Recuperam-se por meio do serviço ao próximo, da autodoação à comunidade, do labor em grupo, sem interesse pecuniário. Não tem importância a gente trabalhar por dinheiro, mas nós precisamos fazer alguma coisa que não seja por esse dinheiro, né? O que eu estou fazendo que eu não preciso? Porque, claro, se alguém falar assim, amanhã eu vou trabalhar, mas o meu patrão, ou eu mesmo sou a pessoa que sou o chefe, não tenho dinheiro para no final da semana. Eu vou trabalhar? Não. Né? Nós não vamos porque nós precisamos, nós vivemos no plano material, precisamos. Mas em algum momento na vida nós precisamos não ter esse interesse, como na casa espírita, né? De fazer alguma coisa sem não estar recebendo
não vamos estar recebendo financeiramente, mas a gente recebe tanto, né, gente, trabalhando voluntariamente, vem tanto para a gente, reinventando razões e motivos para serem úteis, assim rompendo o refúgio sombrio da perda do sentido existencial. Essa perda desse sentido existencial está acontecendo muito. Para que eu estou vivendo, né? E realmente isso vai acontecendo. E Joana vai nos falar desse efeito do amor na nossa saúde. Agora, tipo assim, não, tá muito bonitinho falar que a gente tem que amar. Isso modifica o nosso corpo, o nosso organismo, quando nós conseguimos amar. Olha que impressionante. A identificação dessa força poderosa, que é o amor, faculta a sua utilização de maneira consciente em favor de si mesmo, como de todas as formas vivas. Quando eu amo, isso vai auxiliar, né, a mim e a todos à minha volta. Voltando ao Eri, tem um momento que ele fala, alguns acham que não vale a pena amar, né? Mas nós precisamos fazer esse esforço. Ele fala, claro que eu não vou dizer que perdoei Hitler, que eu perdoei todos os nazistas, mas eu também não vou ter ódio dessas pessoas, porque isso vai estar dentro de mim, né? Então, o que é o momento dele? Não, eu preciso provar que eles estão errados. Onde eles achavam que a gente não podia ser nada, ser ninguém, que nós não tínhamos capacidade, provar que não, nós podemos, nós somos pessoas que amamos com capacidade. E Joana continua e diz, em face do enriquecimento emocional que o amor proporciona, a alegria de viver estimula, olha isso acontecendo no nosso corpo, estimula a multiplicação de imunoglobulinas, que preservam o organismo físico de várias infecções, tornando-se responsáveis por um estado saudável. Quando eu amo, há essa transformação dentro do nosso organismo. E você fala, agora eu vou amar, agora não precisa de remédio, gente, o amor funciona. E é interessante, claro que se a gente estiver doente precisa do remédio, mas olha que interessante, quantas vezes a gente não ouve pessoa falar assim, essa pessoa teve um câncer porque ela tem um rancor muito grande. Essa pessoa, várias pessoas falam, né? Essa pessoa tinha não conseguia perdoar e desenvolveu tal doença. A gente cada vez ouve falar mais isso. Olha agora o que o amor serve. Quando eu amo, se eu não consigo, a gente não vai forçar esse amor, né? Peraí que agora eu tenho que amar, sair amando todo mundo. Mas as pessoas que eu amo, eu fazendo esse movimento, então vamos começar dentro de casa, né? O marido, os filhos, as pessoas que nós amamos, a gente fala mais. Mas é difícil falar eu te amo. Que a gente comece a fazer esse movimento. Quando você pensa na pessoa que ama. Olha que interessante. Por vezes nós não pensamos nisso, né? Aí morre um familiar. Morreu lá no Brasil. Aí você começa a pensar na pessoa. Mas você não tinha nem contato com essa pessoa, não estava nem ligando, não estava nem passando, né? Então, que a gente passe esse amor, né? Não precisa estar perto para fazer isso. A gente fala, nossa, eu amo, estou com saudade daquela pessoa. A gente se passa uma mensagenzinha para a pessoa, né? Mas e aquele que eu não gosto? Não, aí a gente vai substituindo. Por enquanto, não dá para eu falar, eu te amo. Porque falar falsamente, esse movimento no nosso organismo não acontece. Tem que ser real. E essas substâncias realmente modificam, nos dá essa força para viver. E é muito gostoso. Quem já não parou, né? Tá num momento de trabalho e pensa numa coisa que o filho falou, que o marido falou, que a esposa falou. Foi tão gostoso aquilo, que momento bom, né? Então é mais ou menos isso. Na hora que a gente pensa nisso, numa coisa alegre, numa coisa boa, essas substâncias estão no nosso organismo. Então isso vai acontecendo essa multiplicação dessas energias. Então, vamos amar. Essa é a receita, né? Olha que interessante, Joana vai dizer. As plantas absorvem as emanações do amor ou sentem-lhe a ausência. Deixa eu pensar nisso. Todos os organismos vivos sentem esse amor. Eu sou suspeita de falar porque eu tenho muitas plantas dentro de casa, gente. São muitas. E as pessoas que me conhecem falam assim, mas como assim? Como você tem tempo para isso? Não te dá trabalho? Se eu fosse pensar no trabalho, eu não teria. Eu falo,
Não é um trabalho, é uma terapia. Quando você muda esse conceito, quando eu estou com as minhas plantas, eu converso com as plantas, o marido me acha maluca. Eu falo, olha, às vezes eu estou vendo televisão, gente, eu estou ali olhando para minha planta. Quando tem uma folha nova, eu olho para aquela planta tão encantada. Quando tem uma flor dentro de casa, uma flor. Aí você olha assim. Então, a planta sente. É um ser vivo sentindo isso. Ou sente ausência, né? A pessoa vai lá, compra a planta, põe lá dentro de casa e fala, mas não tenho sorte com planta. Mas você não cuida, você não gosta, né? Então, assim, não precisa lá ficar também passando a mão na planta, porque senão a planta vai até morrer, né? Mas é essa emanação de que você gosta, você está fazendo aquilo com aquela vontade. E, gente, eu acho que elas me dão muito mais do que eu dou para elas, porque realmente é uma sensação tão boa de ter planta dentro de casa. Se vocês não tiverem, me fala que eu conto para vocês como manter a planta dentro de casa, que é muito bom. Os animais também. Os animais internecem-se, domesticam-se quando submetidos ao dinamismo do amor, que educa e cria hábitos, vitalizando-se com ternura ou perecendo com sua falta. Nós temos tido, né, um boom de animais domésticos, principalmente cachorro e gato, né, do COVID, né, porque muitas pessoas adotaram animais nesse período que estavam em casa, né? Nós também pegamos um cachorro. Vamos pegar um cachorro? Tá todo mundo dentro de casa, né? Vamos, pode ser pequenininho. 40 libras tem o meu cachorro. Marido. Vamos pegar um grandinho, né? Aquele cachorro monstruoso. O rabo passa assim, dá até machuca. Mas, gente, dá trabalho. Mas vou falar, vale a pena. Vale a pena. Quem tem cachorro, vale a pena. O meu filho de 14 anos, ele estava meio afastado. 14 anos, né? Dentro do quarto, pandemia acontecendo, só quer ficar no quarto. Vem jantar, vem almoçar. O dia inteiro, né? Todo mundo sabe como foi. Não, tô aqui no quarto. O cachorro chegou, gente. Que delícia. Sabe, mudou, né, a dinâmica da família. Ele que ficava só no quarto, agora tinha que vir para ficar com o cachorro, né? A gente já está com o cachorro há mais de um ano, né? A pandemia já está mais de um ano. Então, uma delícia, dá um trabalho, mas você tem essas pessoas para estarem ali juntas naquele momento que você faz esse movimento. E o cachorro, claro, né? Porque o mais novo está com 14 anos, a filha, que era para mudar, ficou dentro de casa, está trabalhando, né, online ainda. Então, estamos todos dentro de casa. E aquele carinho, aquele movimento, tem hora que a gente quer esganar um outro, mas aquele movimento de carinho, gente, modificou. Então, realmente vale a pena. É incrível ter um animal dentro de casa. Incrível, né? Parece assim que a pessoa é maluca, a pessoa que tem o cachorro, sabe aquele... E nós tínhamos um cachorro antes que acabou morrendo de câncer. Eu acho que ele não teve tanto amor, tadinho. Ficava mais sozinha do que tinha gente, porque ainda tinha criança pequena, aquilo tudo. Esse é a mimadinha da casa. Todo mundo fica paparicando, a coisa mais fofa. A gente deixa sozinha, ela chora. Os vizinhos reclamam, falam, chorou, pode deixar que eu pego. Porque ficamos muito perto dela, né? Agora a gente está começando a saber fazer ela parar de chorar e ficar em casa. Mas é isso, é esse efeito da contribuição, não é eu estou fazendo pelo animal, o animal está fazendo para a gente. Né? Essa terapia que eu achei, né, de repente eu podia estar tendo problema com o meu filho, é uma terapia, porque assim ele vem, ele abraça mais, ele está mais perto, porque esse movimento de carinho, porque você faz carinho, você acaba fazendo carinho nas pessoas também, chegar perto, isso faz falta. E é o que Joana vai dizer, o ser humano mais sensível, porque portador de mais amplas possibilidades nervosas de captação, vive em função do amor, ou desorganiza-se em razão da sua carência. Quantas pessoas sozinhas, né? Não é viver sozinho, porque você pode viver sozinho, mas se você tem pessoas, se você tem amigos, se você tem esse amor, isso é que conta. Né? Nós vamos ver pessoas sozinhas que não têm contato com ninguém, que não tem esse movimento de amor, e a gente vê isso acontecendo. Né? Então, Joana aqui afirma, nós vivemos em função do amor. Se nós não tivermos isso, nós vamos nos desorganizar pela carência do amor. Olha a importância desse amor nas nossas vidas. Em qualquer circunstância, a terapia mais eficiente é amar. Então, vamos amar.
E aí agora a gente vai falar da parte mais de todo mundo, da sociedade, né? É importante também a irradiação psíquica produzida pelo amor direciona vibrações específicas em favor das pessoas enfocadas que, permitindo-se sintonizar com essa faixa, beneficiam-se das suas ondas carregadas de vitalidade salutar. Nós vemos movimentos, coisas acontecendo, que a gente fala, mas como isso está acontecendo no planeta agora? E aí é um grupo contra o outro, né? Aquela coisa de... Aconteceu, e claro, vocês viram, né, um shooting nessa semana. Primeiro, um menino entrou lá em Michigan, né? Quer dizer, ele estava na escola, né? E atirou nas crianças, nos professores. E a primeira pessoa que eu pensei foi os pais, né? Aí a gente já faz a oração pelo menino, e fala, meu Deus, o menino, né, de 15 anos, né? 15 anos, meu Deus, como pode? E aí você pensa, falei, e os pais dessa criança? Aí passa, né? Vai começar a história, o que aconteceu, o que aconteceu. Os pais compraram a arma de presente de Natal e resolveram dar para ele antes, né? Porque vamos dar para o filho. E o filho levava para a escola. Agora os pais, não só o filho, como os pais estão respondendo por esse crime, né? Você já pensou o que é isso? Essa encarnação perdida, porque, né? Até a pessoa se arrepender disso. E a gente precisa vibrar esse amor para essa família, meu Deus. Né? Ontem tinha uma noticiazinha que era uma foto de um não sei se era um deputado, um senador, o que ele era, uma pessoa do Congresso lá, não vi o nome dele. A foto de Natal deles, estava a foto, né? A família toda ali, ele com a esposa e os filhos, todos com uma arma na mão. Essa era a foto. Aí o pessoal falou, olha só. E não é, aquilo ali é voto, porque como muitas pessoas aqui fazem esse movimento que tem que continuar armado, né? Então ele está apoiando quem está fazendo isso. Se nós mandarmos um sentimento negativo para essas pessoas, não vai ajudar. Nós precisamos mandar esse sentimento de amor. Meu Deus, ajude, que um dia eles consigam ver o que está fazendo com os próprios filhos, porque a família toda ali achando que é bonito, né? Andar armado. Ah, não, você está achando isso? Vamos passar amor para essas pessoas terem entendimento, né? Imagina nós acharmos que isso é certo. Então, não adianta mais a gente se entristecer ou querer mandar né, esse sentimento de revolta. Não, eu já tenho um entendimento que andar armado não funciona, né? Não vai funcionar mesmo, porque gera violência. Então, que a gente mande esse sentimento, que a gente faça esse movimento de amor. Então, é isso que a Joana está falando aqui, nessa irradiação psíquica produzida pelo amor. Né, direcionada em vibrações para esses grupos que não tiveram esse entendimento ainda, que possam entender. O amor é saúde que se expande, tornando-se vitalidade que sustenta os ideais, fomenta o progresso e desenvolve os valores elevados que devem caracterizar a criatura humana. Então, nós precisamos, né, ter esse amor. E aí, o meu movimento de amor para o meu novo amigo, voltando no livro, né? Aí eu falei assim, terminei o livro. Falei, eu vou falar para ele, né? O quanto eu gostei do livro, o quanto me tocou. Vou ver se tem como escrever uma carta para o Eri, né? E falar, não, eu quero ser sua amiga, né? Eu já me sinto sua amiga. E aí eu fui olhar. Eu terminei esse livro no dia 19 de outubro. Aí fui procurar na internet, como eu faço para mandar uma carta para ele, falar quanto essa obra me tocou, como eu estou feliz. Ele tinha morrido uma semana antes. Ele morreu no dia 12 de outubro desse ano. Ele viveu 101 anos, mas graças a Deus pela doutrina espírita. Porque eu falei, pronto, o meu amigo está desencarnado, e tenho certeza que com essa vibração toda de amor que ele irradiou, ele está num bom lugar. E com certeza, né, essa é a minha homenagem, essa é a minha carta, né, para o Eri Jacob, que deixa esse movimento de amor, né, não só para quem está aqui agora, para as gerações. Já falei para o meu filho, e a gente meio que troca livro para ler. Eu disse para ele, estou com um livro, você lê, eu vou fazer palestra, eu vou levar o livro, mas aí você lê. E agora meu marido já estava ali, abriu, já começou a ler, falou, deixa aqui que eu estou lendo. Até a marcazinha aqui.
Então, é isso, é esse movimento que nós precisamos fazer, de quando nós encontramos alguma coisa, né, tão gostosa, tão maravilhosa, assim, que a gente passe, que a gente realmente consiga fazer esse movimento de amor, né, de elevar essas coisas boas. E Emmanuel, então, na mensagem com amor, vai nos falar: auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Exatamente isso, né? Quando a gente começa a amar, a gente tem essa compreensão maior da vida. Não são todos ainda que conseguem fazer esse movimento do amor, mas se eu já consegui entender, que eu faça, que era o que a gente estava falando no começo, né? Vamos nos amarmos para amar o próximo, para conseguir amar a Deus. É todo um movimento que depende de nós, não depende do outro. Essa é uma coisa. Ah, mas porque aquele outro me incomoda? Não. É essa compreensão que nós precisamos ter, que Emmanuel está nos dizendo, para que esse movimento aconteça em nós mesmos, né? Porque se nós sabemos, então, que dentro de nós vamos ter o nosso organismo funcionando quando nós vibramos esse amor, que nós possamos fazer esse movimento e ir fortalecendo a comunidade que vivemos. Desamado se deve amar. Perseguido é preciso amar. Odiado torna-se indispensável amar. Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Amor é luz na escuridão dos sentimentos. Amor é bênção que luariza as dores morais. O amor é estímulo permanente. O amor proporciona paz. Bom dia, boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, Merili. Sempre bom ter você aqui, ainda mais falando. Aprenderam como que faz para amar ou não? Aprenderam ou não? Sim? De verdade? É sempre bom falar disso, né? A gente fala de Jesus todo o tempo. E Jesus só veio nos ensinar o que é amor. Veio dar o exemplo do que é amar até doer, né? Aquele amor que o tempo nada destrói. Aquele amor que você pode fazer de tudo que ainda vai seguir, né? É muito legal. Obrigado, Merili. Eu queria dar um recadinho aqui. A Feira do Livro. Tem muito livro bom lá, Luci? Barato, promoção, baratinho. Vamos todo mundo dar uma olhada lá. Hoje é a Feira do Livro. Lembrando que ajuda a casa. Livros usados. Mas se quiser novo também, a gente vende, né? Né? Não tem problema não, né? A gente redireciona para a livraria e vende também novo, usado. Baratinho, tudo barato. Então, a gente faz essas atividades para ajudar a casa. E hoje nós temos o almoço. Você cozinhou o que hoje, Alice? Fez a feijoada ou não? Arroz. Sempre arroz. Mas esse arroz é bom, né? Esse é bom. Todo mundo gosta. Ok, obrigado pela presença de todos. Vocês que estão em casa também, obrigado pela presença. Mais uma vez, agradecemos, Merili. Agora nós vamos para a nossa segunda parte, que é os passes. E que Jesus nos abençoe, que possamos ter uma semana abençoada, uma semana boa, com muito amor, amando muito. Essa parte é muito... Oi? A festa de Natal, né? Nós vamos ter a festa de Natal, mas é limitada, hein? Tem que comprar os ingressos antes. Semana que vem, né? Sim, é 60 pessoas. Será que já não vendeu tudo, não? Espero que não, porque eu tenho que comprar tudo. Então aproveitem. Acho que não. Aproveitem agora. É muito bom. Vai ter comida boa. Música. Várias, né? Vai ter rifa. Várias modalidades. Que eu nunca ganho a rifa. Violino, guitarra, violão. Nossa. Flauta. Vai estar muito bom, né? E cantores. E piano,
Nossa, vai ter um show aqui, multishow, hein? Todos estão convidados. É dia 11, a partir das 6 da tarde, né? E cantores Internacionais? Nova York, América. Uau, o Fred vai vir aqui? Ou é surpresa? Ah, surpresa, aí eu não pode falar não, hein? Tá vendo? Não vão perder, não. Vamos lá, então? A gente vai para a nossa parte, que é os passes. E vocês que estão em casa, também imagine os seus mentores aí, ou simplesmente mentalize a imagem de Jesus na sua frente, abençoando a sua casa. Vamos lá, então? Vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, sempre lembrando que Jesus está conosco, através dos seus trabalhadores, através dos seus mentores, seus anjos, esses irmãos que estão conosco, caminhando, nos ajudando, que pegaram esse compromisso de estar pertinho da gente, nos incentivando, mesmo naqueles momentos mais difíceis. O amor deles não acaba. O amor deles sempre nos envolve. E com esse sentimento de paz, pedimos, Mestre, com a sua mão sobre as nossas cabeças, derrame essa luz que te envolve, esse amor incondicional que o Senhor tem por nós, mesmo com os nossos erros diários, o Senhor simplesmente nos ama, nos olha dentro e nos conhece pelo nome. Fica conosco, Jesus, nos leva pela mão. Obrigado por tudo que nos deu, por tudo que nos dá e por tudo que ainda vai nos proporcionar. Obrigado aos mentores da casa, aos trabalhadores dessa casa que mantêm viva essa luz. Aqui para nós podemos vir e desfrutarmos desses momentos de paz, de amor e de caridade. Nosso sentimento de gratidão e de amor também. Que assim seja.